Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos todos os dias no canal, então espero muito que você, sim, você aí do outro lado da tela, goste do meu tipo de conteúdo. E se você gostar, no final, dá um joinha aí pra compensar todo o esforço, porque hoje foi um dia difícil de gravar esse vídeo. Inclusive, esse vídeo era pra sair hoje, no dia dessa gravação, mas vai sair só amanhã, ao meio-dia. E eu queria fazer 3 abordagens aqui, inclusive a primeira é sobre essa questão de atrasos sobre os vídeos. Quando eu não postar um vídeo, tenha certeza que é questão de dificuldade na produção, seja dificuldade externa, por exemplo, aqui em casa estava em, como eu posso dizer, em reforma, e aí eu acordei 6 horas da manhã para gravar, terminei com o café da manhã às 7, aí às 7 o povo chegou e aí não teve como eu gravar. Tentei ao meio-dia, consegui fazer até metade, mas aí o povo chegou de novo, não consegui concluir. E aí eu fui tentar editar pelo menos aquela metade que eu tinha feito, que eu tinha gravado. E aí eu vi muitos cortes, eu disse, não, eu não sou fã de vídeos com muitos cortes, eu gosto de uma coisa mais fluida, mais, sabe, mais real. E então ficamos assim, estou regravando tudo novamente. É que tem um amigo que me perguntou se eu era gringa. I am no gringo. Tô brincando, eu não sou, mas tem um espírito francês, um espírito, ele é francês e se chama Louis. Prazer. Mas eu amo, inclusive eu amo francês, tá, gente? Eu tenho um sonho de aprender a falar francês. Mas eu mal sei falar a minha língua. Como eu poderia falar francês? Que ódio de mim. Ele perguntou isso e eu acredito que seja pela questão de que às vezes eu erro palavras, frases, às vezes eu não consigo falar algumas palavras, outras vezes as palavras ficam fugindo da minha boca. Você viu que eu fui falar e aí acabou que no meio da palavra eu não concluí porque ia sair errado. Isso acontece com frequência enquanto eu tô lendo. E eu justifico dizendo que também é por questões de que eu, quando estava lendo, né, eu sempre gostei de ler, eu nunca li detalhado, sabe, no pontinho, a cada pontinho, cada letrinha. Eu não sei explicar, é como se eu mentalmente fosse adivinhando ali as palavras de acordo com o início delas, eu não sei se vocês têm isso. Também tem questões ali que eu lia mentalmente, eu não pronunciava, não era algo vocal. E muitas outras questões. E, gente, me incomoda, mas eu acho que no dia a dia as pessoas não percebem. Quando percebem é só para fazer aquelas brincadeirinhas chatas e irritantes. O meu marido gosta de fazer isso comigo. Mas é uma questão que vocês percebem pelo simples fato de que é um vídeo e o vídeo vocês vão prestar atenção no que eu falo, né? Então, mil perdões pelas vezes em que eu vá, né? Pelas vezes em que eu vá falar errado, ou pelas vezes que eu já falei errado antes desse vídeo. Não é algo que. Não é algo que eu goste, mas é o que temos pra hoje. E se Deus quiser, no futuro eu vou estar falando que nem um robozinho, tá bom? Tudo certinho. Mas enfim. Juliana e Ana Luísa, e são mãe e filhas. Então, eu quero mandar um beijo, um cheiro e agradecer muito porque vocês assistem o meu vídeo, tá bom? Vocês devem ser maravilhosas e o carinho que você colocou na sua mensagem pra mim foi... Ai, eu adoro. Eu sou uma pessoa que adora carinho, que adora mensagens positivas, que adora conversar. Apesar de eu ser o tipo de pessoa tímida e retraída, mas eu adoro todas essas coisas, sabe? Então bora lá! Finalmente eu posso iniciar, porque eu sei que vocês disseram, Yara, que início é esse? Ai, eu sei, é péssimo, né? Mas bora lá. Gente, esse tema, ele tá muito, muito completo aqui. Ele anda pela questão assim do espiritismo, religiões matrizes africanas, cristianismo, aí vai até para um artigo científico, relatos meus, relatos de outras pessoas, e temos a psicanálise junto com tudo isso. É o suficiente para você?
Eu espero que seja, porque foi muito trabalhoso e eu fiquei assim, você à noite fazendo isso aqui. A psicanálise, ela interpreta os sonhos como a manifestação de desejos, medos e aspectos ocultos da psique. Tá, Yara, mas como assim? Ai, muito louco, né? É muito louco. A psique, queridos, é uma parte do nosso cérebro que a gente só consegue acessar quando estamos dormindo. Vocês acham que as coisas maravilhosamente esquisitas só ocorrem no sobrenatural? Não. E para o discernimento dos sonhos são analisados sensações deixadas, elementos presentes e marcantes no sonho. E aí vocês podem entrar em um artigo científico que vai estar aí na descrição. Esse artigo científico é interessantíssimo. Eu poderia ler ele completo para vocês? Poderia ler, mas ia ficar muito, não sei, sabe? E vocês podem lê-los. Quem gosta dessa coisa mais científica, de ler realmente, pode ir lá ler. É muito, muito, eu repito, muito interessante. Você não vai perder o seu tempo. E esse artigo científico foi baseado em uma análise de 10 mil sonhos. Uhum. E adivinha de quantas pessoas vieram esses 10 mil sonhos? De 572 pessoas. E foram durante 5 semanas. Gente, tem noção? Em 5 semanas, 572 pessoas tiveram 10 mil sonhos. Isso é loucura. Isso, matematicamente, isso é possível? Não sei, eu não cheguei a pesquisar. Mas enfim. E aqui fala, né, o total que foi de pesadelos, de sonhos ruins, mas o meu foco não é esse. O que eu quero falar é o seguinte, que foi analisado que alguns sonhos, mesmo eles sendo sonhos mais simples, podiam causar muito medo a uma pessoa específica. Quando eu digo pessoa específica, eu quero dizer a uma certa pessoa. Por quê? Eu tenho uma frase, um pensamento que eu sempre guardo comigo, que é o seguinte: a minha dor em uma determinada situação não vai ser igual à sua nessa mesma determinada situação. Somos duas pessoas diferentes, distintas, criações distintas, enfim, entende? E outra coisa que eu guardo para mim é que eu nunca vou compreender a dimensão da sua dor, do que você passou, se eu não viver a mesma coisa. As pessoas sentem as coisas de formas diferentes, que a minha dor nunca vai ser igual à sua, independente se nós passarmos a mesma coisa. Então, se você chegar para mim e falar e contar, eu não vou sentir a mesma empatia, sabe? A empatia não é a mesma, na verdade. Eu não vou sentir empatia o suficiente que eu deveria sentir, porque eu nunca passei por isso, entendeu? É isso que ocorre aqui nesse artigo científico sobre sonho. Porque tem pessoas que vivenciam sonhos muito loucos e pesadelos, vamos dizer assim, e isso não abala ele o suficiente ou quanto, ou da mesma forma, que uma outra pessoa sonhou algo mais simples, sabe? Por quê? É muito pela questão que foi citada aqui nos elementos presentes na cena. Aqui cita sobre uma pessoa que ela ficou assim, apavorada por uma coruja branca, se eu não me engano. E uma coruja branca, vocês entendem? Pra nós é tipo, mas pra ela era tipo, meu Deus, tipo isso. Só que tem a questão, o que a coruja branca significa pra ela? O que aconteceu para que uma simples coruja branca fosse algo tão terrível e tão assustador e que lhe causasse ansiedade, muitas outras coisas, entende? Por exemplo, um vídeo que eu postei, eu disse que eu sentia uma dor no peito. Eu sentia, né, um vazio e tudo mais. E uma amiga, ela comentou que sentiu, que também sente, na verdade. E naquele momento que eu li, eu nunca tinha ouvido ninguém citar que já sentiu ou que sente. E quando ela falou, eu senti
como é que fala, uma emoção. Nossa, uma emoção assim. Por quê? Porque eu sei o quanto dói. Só que existe um distanciamento entre eu e ela. Pode ser que eu tenha sentido muito mais do que ela em relação a esse probleminha que ambos sentimos. Ou pode ser que ela sinta muito mais do que eu jamais senti na minha vida, do que eu já senti ou que eu poderia sentir ou qualquer coisa. Entende? É muito distinto. E não tem como medir, não importa. Não tem como medir. Isso vai também na questão psicológica, se você está bem na sua vida espiritual. É claro que ninguém está bem na vida espiritual para sentir isso. Mas entende? É tudo uma questão de quem está mais ferrado. No final das contas é isso. Enfim. E aí a gente vai agora, né, seguindo tudo, a gente vai continuar com algumas coisas que é apresentada aqui. E aí a gente gosta de relato, né? E tem relato de um sonho aqui que vai ser o seguinte. Estou em um closet, uma tira de tecido branco está me forçando a me agachar. Em vez de roupas penduradas, há grotescos e grandes animais empalhados, como cães e gatos com os dentes arregalados, caretas e olhos esbugalhados. Eles estão pendurados e balançando em minha direção. Sinto-me preso e com medo. Essa questão de preso e com medo é muito a questão da incapacidade. E ela é uma das coisas que mais apavora qualquer pessoa. Sabe a questão que eu falei sobre a coruja branca? Então, é citado aqui o seguinte. Uma das pessoas sonhou com uma coruja branca parada em um galho. Isso foi o suficiente para deixá-la absolutamente aterrorizada. Não é com medo, é absolutamente aterrorizada. É um nível muito maior, gente. E louco, né? E isso causa muitas coisas, como por exemplo, mas eu já senti. É uma coisa que não deveria ser, gente. Como pode a gente sentir medo de dormir após um pesadelo? Por que eu digo isso? Porque dormir é algo fundamental, necessário e obrigatório. Mas ainda assim há momentos em que sentimos medo e tem gente que se priva do sono por pesadelos. O ponto que eu quero chegar é que é o seguinte: as mulheres e os homens são distintamente diferentes. Como assim, Yara? Vocês acreditam que a mulher ela sonha uma coisa, um nicho, vamos dizer assim, e o homem sonha outro? E não fica só nisso. Vocês vão ver. Primeiro vamos nesse critério. Enquanto as mulheres têm mais sonhos ruins envolvendo relações pessoais, perdão, como por exemplo a morte do amado, ou um divórcio, ou uma briga com amigos. O homem, eles são mais incomodados com histórias que envolvem acidentes, assaltos, incêndios e terremotos. E claro, envolve outros critérios aí também, mas aqui a gente não aborda. E os temas com conflitos interpessoais são 2 vezes mais frequentes em mulheres. Acabam buscando formas para ver se há como diminuir com os pesadelos. Só que, sendo bem sincera, não é algo que se possa ser controlado, né? Afinal de contas, a gente sabe disso. A não ser que seja aqueles sonhos em que a gente sabe que tá sonhando e aí a gente controla ele um pouquinho, perdão. Agora a gente vai para a questão do contexto espiritual. Os sonhos são frequentemente interpretados como manifestações do mundo espiritual, reflexo de experiências e aprendizados da alma durante o sono. E até mesmo como forma de comunicação com entidades espirituais. Eu acredito, né? Eu acho que esta questão de comunicação com o mundo, com entidades espirituais, pode ser essa questão de, por exemplo,
Quando você perde alguém que falece, essa pessoa às vezes aparece no seu sonho e aí depois você descobre. Por exemplo, você sonha com ela se despedindo de você e aí depois você descobre que essa pessoa morreu. Eu acho essa pegada bem surreal. E no espiritismo acredita que os sonhos é como lembranças do espírito durante o sono. Momentos esses em que ele se desprende parcialmente do corpo, ou seja, em parte e não de forma completa. A alma se desprende do corpo e vivencia outras experiências em dimensões. Os sonhos são reflexos de lembranças da emancipação da alma e encontros espirituais. Essa questão de encontros espirituais eu não pesquisei, mas me gerou uma curiosidade aqui. Depois eu vou dar até uma olhadinha. E até mesmo outras viagens astrais, podendo ou não trazer mensagens, ensinamentos e orientações. Essa questão em esses 3 pontos, em ênfase que eu vou dar agora, é como se fosse a base dos sonhos nas religiões. Ou seja, cada religião ela aborda a questão do sonho de uma forma diferente. Mas, no geral, é basicamente isso: mensagem, ensinamentos e orientações. Vocês vão ver, tá? Não é necessariamente assim, nesse ponto, mas é nessa vírgula, entendeu? Bora lá. É nas religiões matrizes africanas, assim como também no espiritismo, na Umbanda e entre outras derivadas da africana, considera que os sonhos são momentos em que o espírito se conecta ao mundo espiritual, podendo receber mensagens e aprendizados. Entende, né? Não é exatamente o mesmo ponto, mas é a mesma vírgula, como eu citei. No judaísmo, os sonhos são um meio de comunicação entre o divino e o humano, com potencial ou possibilidade de prever o futuro ou trazer mensagens divinas. Cara, prever o futuro. Que coisa, mas ai, eu fico empolgada quando vê uma coisa assim totalmente fora da nossa bolha. Enfim, no islamismo, alguns sábios islâmicos veem o sonho como uma forma de revelação. Os sonhos estão ligados à sinceridade, à veracidade, à qualidade ou atributos do que é verdadeiro em relação, foque nessa parte, a quem sonha, entendeu? Ou seja, aqui quer falar que é mais como uma forma de revelar o caráter, a índole, pelo menos é isso que eu entendi de quem sonha. Entende? Eu acho muito interessante essa questão aqui do islamismo. Eu, particularmente, acho muito peculiar. E sim, concordo. Eu, particularmente, tenho algumas falhas e os meus sonhos, eles revelam essas falhas. E agora a gente vai pro cristianismo, gente. Eu, até 2 meses atrás, era católica. Sim. E eu amava muito os festejos. Eu ainda tenho vontade de ir para os festejos da minha cidade. E era uma coisa surreal. Dava-se muita gente de tudo que era canto. Mas, enfim, vocês sabem que a questão do cristianismo aborda muito os sonhos, né? São abordados de forma que Deus ele usa para se comunicar com as pessoas, né? São uma questão assim de sonhos proféticos. E o que eu não sabia, porque eu achava, claro, eu sei que as pessoas, né, que têm a capacidade de interpretar os sonhos e tudo, elas têm o dom que Deus concedeu para elas, mas eu não cheguei a pensar que elas eram escolhidas por Deus. E sim, nas minhas pesquisas, cita que Deus concede a seus escolhidos a capacidade de interpretar os sonhos. Que vacilo, né? Você tem uma, não é afinidade, mas você tem o amor de Deus, tem todo aquele, não está vindo, tem todo
A Yara, coloca aí, amiga. Você vai saber, porque você sempre sabe. Tem todo esse negócio que eu vou colocar aí agora. E isso faz com que Deus tenha amor a você e concede dons a você. E eu vi, eu acho que foi uma pregação, que os dons são presentes de Deus. E é engraçado que pensar nisso me faz crer que eu passei a minha vida inteira achando que eu não servia para nada e que eu era um inútil e que eu nunca ia conseguir nada, que eu sempre ia ver as outras pessoas. E nada disso mudou, tá? Minha vida não mudou muito desde aquela época em que eu pensava essas coisas. Mas, por outro lado, eu conheci dois amores, que foi o espiritual, né, mais do que eu já tinha vivido antes, e o amor real também. E isso acaba mudando muito o nosso pensamento, porque a gente compreende que mesmo a gente sendo pouco, a gente ainda assim tem importância, que alguém nos valoriza e que algo superior nos ama. E, nossa, do nada eu fiquei rouca, perdão. E, ai Deus, e essa questão também vem sobre, eu vou abordar isso também com vocês, né? Nesse momento, sobre o amor próprio, como eu também já citei. Não sei se eu devo ter citado em uma das partes em que eu gravei, não sei se foi nesse vídeo ou se foi nos que eu excluí, que eu abordei sobre o amor próprio. Também nos outros vídeos eu falei que o amor próprio ele liberta. Essa questão também que eu falei, né? Eu conheci o amor divino e o amor carnal, vamos dizer, o amor do meu marido. Mas também tem um amor próprio, gente. O amor ele abrange muitas coisas e o amor ele é libertador. Ele liberta você das algemas da opressão, do como é que fala quando você se culpa, quando você se acha inútil? Quando você mesmo, você não precisa de outra pessoa, mesmo que tenha outras pessoas fazendo isso, mas você é o seu principal acusador, sabe? Entende? Então, o amor, independente se é o amor próprio, o amor divino, o amor carnal, o amor por um filho, o amor de uma mãe, o amor, qualquer outro amor, o amor verdadeiro, puro, sabe? Não estou falando só do amor que vem, mas também o amor que você dá. Ele é libertador e ele é maravilhoso. Enfim, e existe 3 tipos de sonho. Aqui a gente vai abordar 5 tipos de sonho. Tayara, então por que você falou que existe 3 tipos de sonho? Porque agora a gente vai falar só de 3, querida. Nós vamos falar dos sonhos comuns, lúcidos e os sonhos premonitórios. O comum, eles ocorrem naturalmente, só que eles têm um quesito. Eles refletem o seu dia a dia, sabe? Experiências, emoções e esse tipo de coisa. Sem que nós, eu ou você, tenhamos a consciência de que estamos sonhando. Uhum, exatamente. Quando você acorda, você diz, nossa, eu sonhei com... Ai, bobagem do dia a dia. Então, um sonho comum. Os sonhos lúcidos, nitidamente já se fala, né, já se justifica, eles são os sonhos em que nós temos consciência de que estamos sonhando. E há casos também que podemos controlar, podemos ou conseguimos, né, também tem essa questão, controlá-los. Eu já consegui controlar um sonho e eu me senti, uau, meu Deus, eu sou o máximo. E eu acho que é nesses os únicos momentos em que realmente nós podemos brincar de Deus. Se é que eu estou certa, né? Às vezes pode ser até que eu esteja errada nesse quesito. E os sonhos premonitórios? Também já se diz, né? Eles são os sonhos em que nós temos a sensação de que estão anunciando eventos futuros ou, sei lá, que pode causar um grande impacto emocional. É como se eles, sabe, pudessem antecipar eventos futuros. E essa questão de grande impacto é muito louco porque
Me lembrou a questão de que às vezes a gente vivencia, né, alguma coisa e temos a sensação de que já vivemos. Eu tinha bastante isso e eu sempre pensava que poderia ser questão assim de que em uma outra vida passada eu vivenciei, sabe, tal coisa. Se foi ou não, não sei. E se eu acredito nisso, sim, eu acredito em vidas passadas. Eu acho que faria muito sentido. E será assim, eu não sei, né? Mas eu vou fazer um questionamento aqui que vai ficar para vocês e para mim. Será se cada religião, vamos dizer assim, a espírita, o humano, será se elas são distintas, obviamente, mas será se elas não são um todo que se dividiu, sabe? Entende o que eu compreendo? Entende o que eu compreendo? Entende o que eu quero falar? Que era um todo. Eu não sei, né? Uma única religião, por exemplo. E aí se dividiu e cada um ficou com um quesitinho ali para se desenvolver. Pode ser? Eu acho uma teoria muito com sentido. Por quê? Porque existe Deus, todo mundo acredita que existe Deus. E no Espiritismo existe um lugar que você vai, né? Quando você se liberta de todas essas coisas, das coisas materiais e tudo mais, você vai para um lugar. Eu li um livro em que justamente a pessoa era acolhida num lugar assim de paz e tudo mais. Teve até um relato que eu falei sobre isso e deu muito a pensar sobre esse livro. Aí eu fico pensando, a questão ali da Umbanda, por exemplo. Tem espíritos, que eu não vou lembrar como se chama, mas tem espíritos ou entidades, mil perdões se eu estiver falando errada, se eu estiver errada, então por favor me corrija se eu estiver, que espíritos que ajudam outras pessoas. Então, assim, é todo um composto, sabe? Tipo, às vezes o espírito, ele quer ficar em terra para ajudar as pessoas. Então, acaba sendo o espírito que é chamado de tal forma na Umbanda. Mas, por exemplo, se o espírito decidir ir, sabe, pro iluminismo, para iluminação, vamos dizer assim, aí, por exemplo, você vai para aquele lugar em que é citado lá no espiritismo. Aí os céus, gente, os céus eu não sei de fato, né? Porque ninguém nunca sabe. Mas até onde eu tenho conhecimento, enquanto não vir um julgamento, ninguém vai subir para o céu. Eu tô errada? Eu não sei. Pelo menos eu acho que seja isso. Eu tenho que estudar tanta coisa. Vocês percebem o tanto de coisa que eu tenho que estudar para me chegar para vocês e dizer com toda a certeza. Vai chegar o dia em que eu não vou fazer perguntas para vocês. Vai chegar o dia em que eu vou dizer isso, isso e isso. Não que eu seja dona da verdade. Obviamente eu não sou, né? Mas eu quero trabalhar com fatos e provas, sabe? Ai, é muito bom. Os outros dois tipos de sonho que existem. A gente sabe, vocês devem ter imaginado que existem os pesadelos. E também tem os sonhos repetitivos, que é aqueles sonhos que você sonha constantemente e que são semelhantes ou iguais. Eu acho que eu já tive sonhos iguais, mas não assim, sabe? De eu sonhar hoje e amanhã, ou de no mesmo dia eu sonhar o mesmo sonho. Não. Eu sonhei o sonho e depois de muito tempo eu tive a sensação de que eu já tinha sonhado aquele sonho e dentro do sonho eu perceber isso e começar a agir, sabe? Como se eu soubesse e acabar que tudo acontecesse de acordo com o que eu achava que ia acontecer. Então, eu deduzi que eu já tinha sonhado porque eu tinha impressão. Era como se eu já conhecesse tudo o que fosse ocorrer ali. E eu separei dois tipos de sonho, que são os sonhos que mais acontecia comigo quando eu tinha uma vida bem mais atribulada, porque segundo a Bíblia, nós viveremos em tribulações a vida inteira até o céu. Só que, claro, nós devemos superar tudo isso com ânimo e com fé. Tem uma passagem da Bíblia, porque eu não lembro ela exatamente, mas tem. E o primeiro sonho que eu escolhi, vocês estão preparadas? Eu vou contar o relato que eu acho que fica mais gostoso para vocês. Eu vou fechar os olhos que eu gosto de imaginar. Na verdade, eu não gosto não, esse aqui é muito... mas enfim.
É porque assim eu consigo focar mais nos detalhes. Eu não lembro o início. Eu vou fechando os olhos depois, gente, porque eu fico com vergonha. Eu não lembro do início, mas eu sei que existia uma mulher no meu sonho e ela tinha uma forma de uma amiga minha. Inclusive, eu não lembro ao certo se foi antes ou foi depois desse sonho, mas eu tinha pedido para Deus me revelar se ela era minha amiga. Eu tenho a impressão de que eu só vi do pescoço para baixo, sabe? Não vi o rosto. Mas o corpo dela é inconfundível. Porque, gente, tem corpos que você olha e diz assim, é dessa pessoa. O corpo dessa pessoa era exatamente igual ao dessa tal amiga. Inclusive, eu até falar com ela até hoje, mas por educação. E do nada começou a virar uma cobra. Sim, uma cobra. E era como se essa cobra tivesse muita raiva de mim, como se eu tivesse ofendido ela. Sim, eu sentia, sabe, que ela tinha raiva de mim porque eu tinha ofendido ela. E eu fiquei, caramba, caramba, como assim? Como assim? E aí do nada ela, sabe, me atacou. Só que agora pensando, sempre quando eu vou contando, o meu pensamento ele vai me revelando. Deus vai me revelando as coisas. Me revelando, né, que sim, tinha alguém ali que não era digno da minha amizade, porque eu sou muito apegada às minhas amizades. E me revelando também que as minhas orações estavam sendo ouvidas, porque eu orava. Queridas, eu fazia jejum de 24 horas sem comer e sem beber, pra vocês terem noção do quanto eu orava. Testa no chão e lágrima também, tá? Joelho, muita coisa. E aí ela, né, vinha me atacar. Só que quando ela me atacava era como se tivesse uma barreira, como se ela batesse no meu espírito e caísse de volta. Só que era ela caindo e voltando, caindo e voltando. E eu corria. Outro tipo de sonho que eu sonhei muito na vida foi correndo, mas esse eu não pesquisei porque eu lembrei agora dele. E eu corria muito e eu tinha muito medo, era um sentimento assim que eu nunca tinha sentido. Eu já tinha sonhado com cobra muitas vezes na vida, mas a esse nível. E era uma dor, quando ela batia em mim pra me atacar, era uma dor insuportável, queridos. Insuportável. Eu sentia dor. Nunca senti dor num sonho, sabe? Era muito real pra ser sonho. Mas era um sonho, nitidamente, mas era muito real pra ser um sonho. Enfim, sonhar com cobra pode ser um sinal de que você está enfrentando medos, ansiedades ou situações desafiadoras na vida. Sim, eu estava em uma situação desafiadora que até hoje, eu me pergunto por que eu me submeti. Enfim, representa conflitos internos, como sentimentos reprimidos ou desejos conflitantes. Que é um exemplo dos sentimentos reprimidos, eu não queria ser igual à minha mãe. Uhum. Desejos conflitantes, eu não queria ser igual à minha mãe, mas eu também não queria ficar ali. Mas eu não sabia como sair. E em algumas religiões, a cobra atacando significa ou simboliza ameaças reais ou percebidas na vida real. Como assim, Yara? Aquelas falsas amizades ou pessoas próximas com atitudes duvidosas que pode significar até situações perigosas. Sim, existiam situações muito perigosas na minha vida nessa época. Uhum. Enfim, o próximo é dente caindo. E essa questão aqui era pra ter me aprofundado um pouquinho sobre o dente podre também, né? Mas, gente, tô esgotada hoje, mil perdões. Não dá mais pra mim pesquisar mais sobre, vai ser o que tá aqui. E já tá muito grande esse vídeo, inclusive. Bora lá. O dente caindo simboliza problemas de saúde, negligência consigo mesmo. Querida, com você mesmo, tá? E sentimentos negativos.
Muito interessante esses dois relatos, eu me toquei agora, porque o primeiro fala muito sobre aonde você está e com quem você está. O segundo fala sobre você, sobre sentimentos que você guarda, porque eu já falei para vocês que os sentimentos ruins, as suas atitudes ruins, atitudes egoístas, isso é o seu próprio peso. Não vai cair esse peso por cima dos outros, não. Você pode falar dos outros, mas o peso é todo seu. O peso das suas palavras, das suas atitudes, dos seus pensamentos e por aí vai. Então, né, presta atenção. Por exemplo, culpa, raiva, vergonha ou ressentimento. Querida, eu avisei. Pode ser um alerta para cuidar ou prestar mais atenção à sua saúde física, mental ou emocional. E é uma questão de que você tem que se cuidar. Cara, Deus é muito maravilhoso. Independente do que você acredita, tá? Eu acredito que Deus, ele é único em todas as religiões, que Deus é maravilhoso e que todas as coisas são maravilhosas. Sim, todas as coisas são maravilhosas. Só que tudo tem um ponto de vista. Você também não vai fazer coisas que você sabe que não cabe você. Finalmente, agora a gente vai pro primeiro relato. A gente só vai ter um relato, porque o próximo relato vai ser meu. Só que o próximo relato vai ser sobre um sonho que eu passei a minha infância toda sonhando. E, claro, era vários sonhos distintos, né? Um diferente do outro. Mas a mesma coisa acontecia sempre. Yara, é um sonho repetitivo? Não, amiga, é um pesadelo mesmo. Era um pesadelo e eu tenho um trauma até hoje. Vocês vão entender o porquê eu sempre falo que eu não gosto de um certo objeto por aí. Então, bora lá. O nome desse, inclusive, eu vou deixar aí também, tá bom? Na descrição para vocês. Sempre quando eu puder deixar os relatos ou sites, eu vou deixar tudo aí para vocês. O nome do relato se chama Um Relato de Terror em Sonho Lúcido, entre parênteses, real. Tudo isso é real e realmente aconteceu. E fiquei tão aterrorizada que nem tenho mais sonhos tão detalhados. O contexto é o seguinte: eu tenho sonhos lúcidos, profundos, sonhos que eu mesmo consigo controlar. Também sou do tipo que lembra cada sonho, não importa o quão curto ou longo ele tenha sido. Tenho duas situações em que meus sonhos me traumatizaram. Uma será uma versão resumida e a outra será um sonho completo e detalhado. O sonho número 1 começa da seguinte forma. Já deixo no início que é um pouco confuso. Eu ia só ler uma parte já perto do final, mas eu acho melhor ler do início porque tem gente que é curiosa. Mas bora lá. Eu estava basicamente em um encontro de família em um barco-mansão e tive que dormir no fundo do barco. Parecia um quarto pequeno com algo que lembra uma pequena televisão e um sofá, mas vi as grossas portas de metal de barcos grandes e, de repente, como... O celular está descarregando. Novamente. Cadê? E de repente foi como um som de sirene de alarme e vimos as pessoas, sabe, dos jogos da Lula correndo em nossa direção. Entramos em uma escada suja com paredes brancas e degraus de tijolos pintados de branco, mas arranhados, e barras de metal com lâmpadas amareladas na parede. De repente, estou correndo escada acima e percebo que estou em um sonho. Então eu digo às pessoas que estão comigo para não terem medo, que é só um sonho, e elas me olharam como se eu tivesse matado alguém que elas amavam muito, e começaram a me perseguir escada acima. Eu corri e quando cheguei à porta e abri, eu acordei. A gente vai agora para o segundo relato, que é narrado pela mesma pessoa que contou o primeiro, e esse é muito, muito mais detalhado. Começou comigo e minha irmã no banco de trás do carro, com minha mãe dirigindo à noite e estávamos indo para a entrevista da minha irmã, que ela realmente teve. Então eu não percebi que era um sonho ainda. Liguei para o lugar onde ela tinha uma entrevista e basicamente estava vendo se eles estavam abertos. Mas chamei o emprego de um lugar diferente. Então a funcionária estava rindo ao telefone e eu simplesmente desliguei.
Então olhei para ela e disse em minha cabeça que aquilo era um sonho, e imediatamente fiquei com medo por algum motivo. Então apenas dancei e brinquei com ela no carro e me forcei a sair daquele sonho. Então eu acordo e começo a contar o sonho para minha irmã, e como eu dei o nome errado do emprego para qual ela dirigia, ela me corrigiu. Sim, me corrige com o nome certo. Então estou pensando que estou fora desse sonho de verdade. Sim, ela fala dessa forma, tá? Então eu começo a andar por aí e tudo parece normal, mas extremamente sujo. Nessa questão aqui que ela falou. Então eu estou pensando que eu estou fora desse sonho de verdade. Eu acho que como ela deu o nome errado para a irmã, né, do local lá, eu acho que ela estava fazendo um teste que se a pessoa acreditasse que fosse errado, então era um sonho. É isso que dá a perceber aqui. Então, como falou o nome certo do local da entrevista, ela acreditou que sim, fosse a irmã mesmo, de verdade, de carne e osso. Começo a conversa com a minha mãe, que estava deitada no sofá. E depois que terminamos nossa conversa, comecei a procurar o meu quarto. Porque na vida real, o meu quarto é meu espaço seguro. Estou procurando e não consigo encontrá-lo. Então começo a conversar com a minha irmã e digo: onde está o meu quarto? Porque a mamãe está calma e relaxada no sofá, como se estivesse em casa. Então bateu. Isso é um sonho. Minha irmã passou de sorrir para me olhar séria. Então me forcei a sair daquele sonho, mas foi contínuo, como se algo tivesse tentando me forçar a sonhar. Mas não queria que eu soubesse que era um sonho. E finalmente eu acordei. E eu estava literalmente suando e aterrorizada. Desde então, não tenho tido sonhos assim. É como se o meu cérebro estivesse com medo de sonhar. E já faz cerca de uma semana, mesmo que eu tenha um sonho, nunca me lembro. Mas tenho um estranho déjà vu ou como uma visão ou pensamento aleatório sobre uma parte do sonho. Mas, normalmente eu poderia te contar um sonho do começo ao fim. Eu literalmente posso te contar um sonho de 13 anos atrás e ainda me lembrar, mas ultimamente não tenho me lembrado de nenhum. Sinceramente, sou meio grata por meu cérebro. Perdão. Sinceramente, sou meio grata que meu cérebro criou um sensor para os meus sonhos, porque eu estava começando a me aprofundar demais no mundo dos sonhos, a ponto de uma vez ter vários sonhos em que um homem estava me perseguindo de sonho em sonho. Não sei por que isso me acionou. Perdão, de novo. Não sei por que isso não acionou um sensor cerebral, sabe? Mas o meu último acionou. E eu não me importo em saber por quê, mas sou extremamente grata. Ai, gente. É o que eu sempre digo, acho que vai virar até bordão falar isso. Muito louco, mas muito real. Eu acho surreal a parte em que ela cita que ficou pulando de sonho em sonho, como se algo não quisesse que ela parasse de sonhar e que algo ficava perseguindo ela. Gente, isso é um absurdo. Você tem noção? Eu acredito muito que, tipo, o mundo dos sonhos seja real, não seja apenas, tipo, uma coisa ali cerebral, sabe? Comenta aí o que vocês acham, mas eu acho isso. E o meu relato pra vocês é uma coisa assim que mexeu muito desde até hoje mexe comigo. Lembra que eu falei que eu odeio bonecas? Não coloque boneca perto de mim à noite. Durante o dia eu supero, mas à noite não. Por quê? Eu passei a minha infância toda sonhando com boneca correndo atrás de mim. Fia, quer mais? Você quer mais pra completar? Sempre com uma faca, sempre tentando me matar. Não vou dizer que 100% das vezes era com faca, porque eu não vou lembrar se 100% das vezes era com faca, mas eu lembro que o único objeto que eu via, né, que eu me recordo hoje, é que era sempre com uma faca tentando me matar. Tá pasma? Eu não acreditaria se outra pessoa falasse, porque qual a probabilidade de ser vários sonhos diferentes, mas sempre o enredo ser você correndo e uma boneca atrás de você tentando te matar?
É loucura isso. E é por isso que eu odeio bonecas. E recentemente eu falei com o meu pastor, eu não falei, né, assim, muito sobre minhas questões de. Como posso falar? Minhas questões mal resolvidas da infância. Mas eu falei sobre o sonho. E que eu passei a minha infância toda correndo, né, de bonecas em sonho. E ele disse que isso, acreditem ou não, é uma questão mal resolvida na minha infância. Que a boneca simboliza a infância. Eu não sei necessariamente se ela simboliza a infância ou se ela simboliza a criança, mas ele falou, né, exatamente isso. Questão mal resolvida da infância. Eu tenho. Mas depois que eu comecei a produzir conteúdo para vocês, eu comecei a compreender que isso faz mais mal para mim do que para as outras pessoas que fizeram mal para mim quando jovem. Então, eu tô desapegando, sendo bem sincera. Hoje mesmo eu tava falando com a vovozinha sobre a minha mãe e tudo. Ela dá vários conselhos. Ela é um amor. Que é a avó de Léo, do meu esposo. E uma vez minha mãe mandou mensagem, eu tava na casa dela e eu excluí tudo mais. Eu não tenho contato com a minha mãe, tá, gente? E aí ela disse que eu não deveria ter feito isso. Que eu deveria ter dado uma chance e tudo mais. E eu fiquei. Não, 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 porque eu já tive péssimas experiências, ela me abandonou e tudo. Só que hoje, sabe, depois que eu comecei a criar conteúdo, que eu comecei a entender mais, entender que isso vai fazer mais mal pra mim, não pra ela, que ela tá vivendo a vida dela, a carga é toda minha, o remorso é todo meu, a culpa que eu coloco sobre ela não tá sobre ela, só sobre mim. Então eu disse, não, eu não quero esse tipo de coisa pra mim, então, sabe? E temos sim mais um relato meu. Ah, Yara, hoje são 3 relatos seus. E esse aqui eu precisei escrever, gente. Por quê? Eu não podia falar algumas partes, até porque o vídeo ia cair. E é um relato bem sensível. Mas eu vou falar pra vocês por alto, para que vocês tenham entendimento. Eu anotei tudo aqui. Tá vendo? E não é só isso não, tá, querida? Tem muito mais. Bem, eu sonhava que eu fugia. Eu estava fugindo e tinha uma garotinha que às vezes ela era bem novinha, assim, numa base de uns 3 anos, e outras vezes ela estava entre 5 a 6 anos. E nós fugíamos de um homem que ele era mau. Às vezes ele parecia como se fosse um deus, sabe? Grande, a gente bem pitiquinho. Bem, ele ficava nos procurando e nós sempre fugindo. E a gente entrava ali por entre as pessoas e tudo mais, sabe? Sempre tentando se camuflar e fugir dele para que ele não pegasse a gente. Durante todo o sonho, essa garota, eu não lembro, não me recordo hoje, mas não faz muito tempo esse sonho, sabe? É porque o meu foco, perdão, não foi sobre como ela morreu, mas o impacto que teve sobre mim esse sonho. Então, eu não lembro como ela morreu, mas eu lembro que ela morreu nos meus braços e foi algo muito, muito dolorido. Sabe a sensação que eu falei que eu senti nas cobras? Então, aquela ali era a sensação de impacto e de dor. Essa era uma sensação de perda, uma sensação de incapacidade, sensação de que eu estava perdendo a única pessoa que eu tinha. E, bem, deixa eu ver onde foi que eu parei. Ela acaba morrendo por causa dessa ferida e ela se fere, eu não sei se eu falei, mas ela se fere me protegendo. Também não recordo como, mas eu no momento eu sabia, tá, gente? Quando eu acordei eu ainda lembrava de todo o sonho. Mas como eu falei, o impacto foi mais sobre a perda do que como perdi. E então, quando ela morre, eu sou pega por esse homem. Porque ali eu já não pra mim tanto faz, entendeu? Se eu era pega e tanto faz. Não fazia mais sentido tudo aquilo. E ele, como eu falei, ele era muito mal e ele me torturava de formas assim inimagináveis. Mas eu até coloquei entre parênteses
eu não sentia dor alguma. Mas não era necessariamente que aquilo não doesse. Afinal de contas, era óbvio que doía, né? Era uma tortura. E a gente sabe o quão insuportável é uma tortura. Só que não era uma tortura leve, gente. Era coisas assim surreais. Eu cheguei até a falar com meu marido sobre isso e ele ficou assim, cara. Eu falei pra ele, eu tive um sonho e tudo mais. Aí ele disse, cara, isso não é um sonho, isso é um pesadelo. E, enfim, é, a dor que eu sentia naquele momento que eu estava sendo torturada e que eu tinha sido pega era a dor da perda. A dor que, por causa daquela menina que morreu, né? Eu acabei ficando devastada a ponto de que eu chorava e, sabe, quando eu perdi ela, eu chorava e eu gritava. Sabe quando dói tanto, tanto que você chora e grita, só que não sai nada. É um grito sufocante e mudo de dor. Era exatamente isso que eu sentia naquele momento. E eu não me importava, sabe, quando eu gritava em expressar minha dor. E eu sabia que ele ia me encontrar, porque, né, ele me encontrou. Talvez por eu ter expressado tudo que eu estava sentindo naquele momento de perda. E no final das contas eu estava sendo torturada, mas aquilo não me abalava, porque aquela menina era tudo que eu tinha. E quando eu acordei, eu senti por horas e horas aquela mesma dor e a ausência daquela menina. Eu não conseguia esquecer, era como se ela fosse alguém que eu amasse inexplicavelmente e tinha morrido nos meus braços. Eu já perdi alguém, né? Eu coloco aqui que eu já perdi alguém que eu amava e a dor é semelhante, foi muito semelhante. Não vou dizer que foi igual, porque, querendo ou não, o nosso psicológico, depois que a gente acorda, nós conseguimos distinguir o real do irreal, sabe? Mas aquele momento em que eu não conseguia distinguir isso, que eu estava no sonho, era exatamente a dor de uma perda real. Porque foi algo assim devastador, devastador. E o meu psicológico, ele se apegou muito ao momento em que ela morreu nos meus braços. Eu citei isso anteriormente. E como eu falei, ai, Deus, o celular vai descarregar. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo, porque o celular vai descarregar. Então, em alguns segundos, eu queria dizer muito obrigada por você ter ficado até o final, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Desculpa pelo final assim, gente. 9 segundos pra descarregar.